Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, dia da divulgação do relatório de área plantada e de estoques trimestrais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e por isso estamos reunidos aqui para comentar nesse vídeo pós-USDA como foi esse relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que reunia muita expectativa e trouxe, de fato, números surpreendentes. A gente, como comentava no nosso programa anterior, o pré-USDA esperava um relatório histórico, uma inversão de áreas, com a área maior de soja do que a de milho pela primeira vez na história, mas isso acabou não acontecendo. E, por isso, um relatório bastante surpreendente. A gente vai comentar sobre isso. Antes, convido a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que inscreva-se, que ative as notificações e entre no nosso site safras.com.br. Peça uma demonstração gratuita da plataforma de Safras. Tem todas as informações que você precisa do agronegócio na nossa plataforma. Dando boa tarde para o Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA surpreendente, hein, Alessandro? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. E Elcio Bento vai nos falar sobre os dados apresentados para o trigo. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá, Luiz. Olá a todos. Também para o trigo, algumas surpresas, especialmente na trigo de primavera, a gente já fala aí. Beleza, vamos lá para os dados. Vou compartilhar aqui a tela e a gente começa falando de soja, depois de milho e o último trigo. Bom, para a soja, esse relatório aqui apresentou uma área de 88,3 milhões de acres, bem abaixo da expectativa do mercado, que era a expectativa média de 90,4 milhões de acres, e abaixo do relatório de março, que era de intenção de plantio de 90,9 milhões de acres. Não vou comentar ali os números, mas tem também os dados bem à direita ali de 2021. Em relação aos estoques trimestrais, foram colocados, posição 1º de junho, em 26,4 milhões de toneladas, acima da expectativa do mercado. A expectativa média era 26,1, e o relatório de março colocava os estoques, então, na posição de 1º de março, em 52,55 milhões de toneladas. Bom, Luiz, bem abaixo daquilo que o mercado esperava, né? Esses dados para a soja de área plantada. Pois é, Alessandro. Ontem a gente comentou, né, que podia ser um relatório histórico, aí o USDA confirmando pela primeira vez a área de soja superando a área de milho nos Estados Unidos. E o USDA trouxe uma grande surpresa, né? Eu, sinceramente, há muito tempo a gente não via o USDA trazendo uma alteração tão grande, né, de uma intenção para um relatório de junho, um relatório de área plantada, né? Eventualmente ele faz isso, mas é muito difícil, né? E é isso, ele tá basicamente indicando para o mercado que antes ele falava na maior área da história dos Estados Unidos de soja, pela primeira vez uma área maior que a de milho, e agora com essa redução ele está falando na terceira maior área de soja nos Estados Unidos. Então é uma redução bem importante, bem surpreendente, né? Pegou todo o mercado aí não esperando por isso, obviamente, né? Sou um pouco estranho, porque, na verdade, Alessandro, esse número de 88, 88,5, 89 até, era o número que o mercado, nós esperávamos que o USDA trouxesse lá em março. Então, a grande surpresa do USDA foi lá em março, realmente, de trazer uma área de 91 milhões. Né? Agora, aparentemente, ele está fazendo uma correção, indo de encontro ao que o mercado esperava lá atrás. Né? Embora um pouco tardio, mas, enfim, faz sentido esse número, é óbvio que faz sentido. Né? Talvez os 91 milhões era um pouco exagerado, e eu acho que é isso que o USDA está indicando. Mas, assim, o USDA bagunçou o mercado de novo. Né? Ele precisa segurar um pouquinho, às vezes, esses números, eu ter uma ideia um pouquinho melhor para largar no mercado, porque, às vezes, ele perde um pouquinho de credibilidade fazendo isso, né? Eu entendo dessa forma. Então, tanto que o mercado hoje, depois né, dos números serem divulgados, ele não sabia para onde ir, não sabia se subia, não sabia se caía. Foi até difícil o pessoal da agência escrever as matérias aí pós-USDA, porque a cada momento ele estava um lado, exatamente porque o mercado tenta entender o que o USDA quer indicar de fato, né? E qual número é verdadeiro, se é mais para o lado dos 91
ou mais para o lado do 88. Obviamente, esse número pode mudar e tende a mudar ainda, é normal ter alguns ajustes, mas normalmente os ajustes daqui para frente são finos, são pequenos, né? Mas como o USA tem nos surpreendido, a gente não pode deixar de lado uma possível nova surpresa aí mais para o final do ano, assim que a colheita avançar e tudo mais. Então, é um relatório bem surpreendente, como eu falei. Na verdade, ele trouxe um viés que o mercado esperava, de alguma forma, que era um corte de área, mas obviamente não um corte tão grande. E no caso do milho, a gente vai falar daqui a pouquinho, o aumento de área foi mais ou menos dentro do esperado. Então, no milho foi um pouquinho menos surpreendente, digamos assim. E no caso dos estoques, eu até comentei ontem, né? Eu até esperava que o USA pudesse cortar um pouquinho mais o estoque do que o mercado estava esperando. E ele trouxe um estoque um pouco acima. Então, assim, surpreende um pouquinho, mas é pouca coisa acima, 300 mil toneladas é um volume irrelevante, né? Então, dá para dizer que veio mais ou menos em linha com o que o mercado estava esperando. Beleza, Luiz. Como a gente comenta aqui com uma figura de linguagem, o departamento pegou o mercado de calça curta, né? Então, em relação a esse... E realmente a gente da agência, quando faz aí o comentário, fica complicado, que quando a gente está terminando o comentário, vai olhar para a tela como é que está operando, a bolsa já mudou de alta para baixa e fica complicado, mas faz parte, é o nosso trabalho, né? Foi um relatório bem surpreendente. Vamos falar agora aqui, Luiz, do milho. Mudando a tela, como foi já adiantado, se caiu a área em relação à expectativa da soja, do milho subiu, mas foi um aumento menor do que aquilo que se viu de mudança da soja. A área para 2022 é indicada para o milho em 89,9 milhões de acres, a expectativa média do mercado era de 89,7 milhões de acres praticamente, e o relatório em março, a posição, quando foi divulgado lá no final de março, intenção de plantio era colocada em praticamente 89,5 milhões de acres. Tem um número bem à direita do relatório de 2021. E agora, estoques trimestrais, posição 1º de junho, 110,4 milhões de toneladas. Praticamente, a expectativa do mercado estava em 110 milhões de toneladas, não foi tanta mudança assim. E o relatório de intenção de plantio ao final de março colocava, o relatório naquela época de intenção de plantio, mas os estoques trimestrais da posição de 1º de março eram colocados em 199,4 milhões de toneladas. Então, Luiz, é isso aí, né? Teve aí esse aumento, não foi toda aquela mudança que se viu na soja, mas foi suficiente para o milho superar a soja. Exatamente, como eu comentei, no caso do milho, acho que dá para ver no quadro, né? São números bem pouco diferentes do que o mercado esperava, né? Inclusive no viés que o mercado esperava. Então, no caso do milho, o USA não surpreende, né? A surpresa realmente é no caso da soja. E confirmando a surpresa, né, Alessandro, que não vai ser a primeira vez que a gente vai ver a soja superar o milho nos Estados Unidos, né? Infelizmente por um lado, felizmente por outro lado, enfim, não sei se é bom ou se é ruim isso, mas era um momento histórico, sim, que podia estar ocorrendo hoje, e não está. Eu acho que a gente ainda vai ver isso acontecer, né? Mas, pelo visto, não vai ser dessa vez. Então, assim, no caso do milho, de novo, é um relatório que vem em linha com o que o mercado esperava. O aumento de área ficou um pouquinho acima, mas faz sentido, né? A gente até esperava na parte superior aí até 500 mil acres a mais, veio mais ou menos isso, né? De aumento. E no caso dos estoques também, é uma diferença muito pequena aí nesse estoque de 110 milhões, então no caso dos estoques também dá para dizer que não surpreendeu. E aí o mercado agora trabalhando aí com uma área um pouco maior, um potencial produtivo um pouco maior, e naturalmente isso traz uma certa pressão aí para os contratos da safra nova. Beleza, Luiz? Vamos chamar agora o Elcio para falar aqui dos números do trigo, já vou mudando a tela aqui. E teve, segundo o Elcio, já conversei com ele, teve surpresa, acho que não foi tão grande quanto a da soja, mas teve alguma coisa aí, vamos lá. A área total, incluindo todos os tipos de trigo dos Estados Unidos, foi colocada em 47,1 milhões de acres, a expectativa do mercado era um pouco menor do que essa para o total, de praticamente 46,9 milhões de acres. Em março, a intenção de plantio colocava 47,3 milhões de acres. Os estoques trimestrais, posição de 1º de junho para o trigo, 17,96 milhões de toneladas, praticamente 18 milhões, expectativa do mercado era de 17,8,
e em 1º de março, no relatório divulgado no final de março, foi colocado em 27,9 milhões de toneladas. Então, Elcio, o que foi destaque nesse relatório? O destaque, eu acho que fica por conta da safra de primavera, já vamos falar um pouquinho antes dos estoques antes, que eu acho que é o mais simples de se explicar. Muito em linha com o mercado já esperava, né? Uma redução dos estoques em relação a março, claro, e também em relação ao mesmo período do ano passado, porque é uma safra mais curta, então a gente teria essa redução de estoques, está em linha do que seria, ou do que é, na verdade, a ideia de estoques de passagem do USDA para 2021, 2022. Então, nenhuma surpresa. Dentro da estimativa diária, o relatório veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava e também abaixo do que, na verdade, o recuo não foi tão expressivo quanto o mercado esperava. E por que não foi tão expressivo em relação a março e em relação ao que o mercado esperava? Porque, por um lado, sim, a safra de inverno, o USDA ajustou, veio até um pouquinho menor do que o mercado esperava, mas a surpresa veio na safra de primavera, e talvez até a queda da estimativa da soja pode explicar um pouco desse aumento que a gente teve no trigo de primavera, que se planta praticamente no mesmo período, e também tem áreas que coincidem. Então, no caso de primavera, enquanto o mercado esperava que o USDA reduzisse a área em 3,5%, houve um aumento de 5,6%. E também a gente tem os outros tipos de trigos, entre eles o trigo durum, que tinha a expectativa também de queda de 3,5%, e a área se elevou em 7%. Claro que, em termos absolutos, essas são safras que correspondem a cerca de 30% de tudo que os Estados Unidos plantam. Então, em termos absolutos, a gente pode dizer um aumento de 610 mil acres no trigo de primavera e mais 129 mil acres no trigo durum. De qualquer forma, foram esses dois tipos de trigo, essas duas safras, na verdade, com outros tipos de trigos, que acabaram compensando a queda que se teve no trigo de primavera. Então, acho que surpreendeu exatamente por esse motivo, um aumento expressivo na área de primavera. A gente até havia comentado ontem que, em função dos preços que se explodiram a partir da guerra da Ucrânia, era esperado que o trigo ganhasse área, não era a visão que o mercado estava tendo da estimativa do mercado. O USDA trouxe um pouco dessa expectativa de recuperação de trigo na área de primavera, lembrando também que era uma área que estava atrasada, assim como estava de milho, mas a janela do trigo permitia um pouquinho mais de período de plantio dentro dessa janela normal. Então, também isso pode explicar. Então, acho que chama atenção exatamente isso. Continuo falando, é uma área muito pequena, e a trigo de primavera é se por um lado a safra de inverno ela está se consolidando, e até as estimativas de área colhida, não de plantada, mas de colhida, trazem uma redução bastante significativa em relação ao ano passado, a safra de primavera tem todo o mercado de clima ainda para consolidar essa safra que a gente tem. Mas eu acho que surpreendeu, então, exatamente por essa elevação das áreas plantadas, especialmente no trigo de primavera. Obrigado, Elcio. Vamos comentar, então, uma rodadinha aqui sobre como está a Bolsa de Chicago, daqui a pouquinho se encaminhando para o fechamento, no momento que estamos fazendo esse vídeo. Luiz, aqui nós temos o contrato, vou falar do contrato julho, que já está em período aí próximo do vencimento, mas o contrato julho tem uma alta de 0,9 a 16,89, e o contrato novembro, que representa já a safra nova, com uma defasagem bem grande no preço, 14,73, com uma queda de 0,3%. Bom, com esse, a gente até estava conversando antes que adjetivo usar, né, para esse relatório, e a gente até comentou que acabou gerando um anticlímax no mercado pelo que se esperava, né, de mudança de área aí, com milho superando, sendo por isso um relatório histórico. O que dá para se dizer desse encaminhamento para o fechamento? Não dá para garantir que vai chegar até lá perto das 13h30 da tarde com esse preço aí, mas está com uma leve queda para os contratos safra nova e os dois primeiros contratos em alta, Luiz. Como eu falei, né, Alessandro, o uso às vezes bagunça o mercado, então o mercado está bastante confuso,
né? Esse primeiro contrato de julho a gente pode já deixar de lado, porque ele está em momento aí de, né, a gente já tinha comentado, de liquidação e ajuste de posição. O que importa realmente são os contratos da safra nova agora. Claro, o contrato agosto agora por posição spot reflete ainda a questão envolvendo os estoques trimestrais, por exemplo, que a gente teve hoje, mas não tem muita mudança para acontecer, né, com relação a isso. E os contratos da safra nova realmente trabalhando de uma forma bem confusa aí, porque na prática, né, eles deveriam estar subindo. A gente está falando de uma queda grande, uma diminuição grande na área de soja americana, que diminui bastante o potencial produtivo americano. Não que não possa ser uma super safra, se o clima ajudar, vai ser, mas uma super safra muito menor do que poderia ser. Então, em teoria, o mercado deveria estar subindo. Então, por isso que eu digo, o mercado está bastante confuso ainda. Eu acho que hoje e amanhã, hoje já está fechando, né? Mas amanhã a sessão vai ser bastante confusa ainda. E a partir da semana que vem, o mercado vai começar a digerir um pouco melhor esse relatório. A gente vai começar a ver um pouco melhor as análises, né? De por que o USA fez isso, o que o USA quer nos mostrar com isso, para onde foi esse resto de área, né? Que a gente não sabe, porque está sobrando área a princípio, né? Porque não foi tudo para o milho. Então, é um momento bem confuso. Eu acho que só a partir de segunda para a gente entender um pouquinho melhor. Mas, em teoria, o mercado tem um fator novo de suporte aí, pode voltar a subir, se começar a entender que, de fato, essa é uma área verdadeira que você está indicando. Ótimo, vamos lá para o milho, ver aqui. O milho está caindo bem, né? E o contrato agora, setembro, que é o mais próximo, né? Que temos aí com maior volume negociado, o contrato de setembro tem queda de 4,3% a 6,35%, enquanto temos o contrato mais negociado já a safra nova, dezembro, operando com uma baixa de 4,4% a 6,24 Luiz. Aí o milho está refletindo, de fato, né, esse aumento de área. Além disso, tem alguns outros fatores e tudo mais, mas o lado financeiro pesa ainda, né, Alessandro? A questão do petróleo também pesa e tudo mais aí nessa conta, mas o milho está indo de encontro, né, ao relatório, que é um aumento de área, é um aumento de potencial produtivo. Então, assim, sem grandes surpresas, claro, um movimento um pouquinho mais acentuado no milho, então tem outros fatores aí paralelos a essa questão do USA. Mas é isso, pelo menos ele está indo em direção aí ao que o mercado esperava com relação ao relatório. Então, no caso do milho, caso contrário da soja, né, não teve surpresas, então o mercado está menos confuso, digamos assim. Vamos falar do trigo agora. Hoje pegou no mercado de commodities, assim como em bolsas de valores, mais uma vez aversão ao risco, né? Medo da recessão global, e isso com dados na Europa e outras regiões aí negativas da economia, e isso acaba pressionando também as commodities. Elcio, temos aqui o contrato mais negociado setembro, né? Temos ele com uma queda de 3,1% a 9,01%. Elcio, ameaçando romper esse contrato aí, a linha dos 9, Elcio. Exato, a gente já está voltando para um dia normal de operações, enfim, de negócios dentro do trigo, que são essas oscilações bastante expressivas. Pesa com certeza essa área, especialmente na primavera, que veio acima, claro, é um fator fundamental a mais. Tem a questão financeira que o Luiz colocou, a gente havia comentado ontem também de um mercado que estava muito comprado e está começando a realizar, buscando essas possibilidades também no mercado financeiro. E, além disso, o fator fundamental de avanço da safra. Então, acho que a gente tem aí vários argumentos aí para a gente pensar que no mercado mais acomodado, rompeu bem aquela linha lá do suporte dos 10, agora começa a buscar já um suporte de 9, que é um suporte de pré-guerra, de antes da guerra, que já era justificado por um cenário fundamental de apelo, também é verdade, mas já tira todo aquele risco de guerra que se tinha neste momento. Claro, não dá para esquecer que as questões da guerra, essas questões continuam afetando o mercado, continuam servindo de sustentação, mas o mercado já precificou toda essa situação. Sabe-se... Perdão, desativei o som aqui. Que não vai ter uma produção tão grande na Ucrânia, terá uma queda significativa na Ucrânia, e que aquela situação de abastecimento na região ainda vai demorar um tempo para se ajustar. Mas o mercado está se realinhando essas possibilidades, essa necessidade de buscar alternativas de abastecimento,
E agora a gente está no momento de pleno ingresso de safra. Então, são fatores fundamentais, juntamente com esse lado financeiro, que justificam esse sentimento mais, essa queda mais acentuada do trigo. Uma queda tão forte como a de hoje, com certeza tem o argumento de hoje, tem a sustentação de hoje do número do USDA que foi baixista, mas, de um modo geral, o mercado ainda continua com pressão de queda. Muito obrigado, Elcio. Muito obrigado, Luiz. Continue ligado no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative notificações e entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma, continue acompanhando safras.com.br, que você vai ver como é que o mercado vai assimilando esses números surpreendentes que o departamento divulgou nesta quinta-feira. Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço, até mais. Valeu!